Eu já estou aqui naquela expectativa para a gente conhecer o trabalho do primeiro grupo, né, do primeiro time que vai apresentar o trabalho aqui para a gente. O time Camaleão, que vai falar para a gente, vai apresentar, né, os resultados do DCC com o tema análise e predição do preço da gasolina no Brasil. E para isso, eu vou chamar o grande Weber. Tudo bem, Weber? Tudo bem, bom dia pessoal, bom dia Laércio, bom dia aí, tutores, experts e todo mundo. Sou aí da equipe Camaleão, igual você falou, bastante animado aí para poder trazer esse resultado que a gente desenvolveu nos últimos meses aí. Maravilha, meu querido, o palco é todo seu. Então vamos lá. Bom dia pessoal, tudo bem? Como o Laércio falou, meu nome é Weber e hoje vamos falar sobre um assunto que mexe no bolso do brasileiro. Bom, alguns meses atrás, em um belo domingo de sol, eu fui almoçar com a minha família e o meu tio Jorge, que é motorista de aplicativo e precisou parar o carro para abastecer. E naquela conversa de posto, reclamando do preço da gasolina e do governo, ele me fez a seguinte pergunta: Weber, é possível saber o preço futuro da gasolina? Bom, naquele momento eu não tinha a resposta, mas eu tinha acabado de descobrir o tema para o nosso trabalho aqui da Sirius. Decidimos então enfrentar esse desafio, combinando diferentes bases de dados para obter previsões e análises exploratórias sobre o preço da gasolina no Brasil. E assim tentar responder aquela pergunta que meu tio Jorge me fez. Mas por que e para quem? De acordo com a realidade do salário mínimo do nosso país, este tema é algo que sempre preocupou a população. O Brasil é um país altamente dependente do transporte rodoviário e o preço da gasolina tem um impacto enorme por conta disso. Impacta diretamente no próprio transporte rodoviário, no valor de frete dos produtos e, claro, em todos os brasileiros que utilizam os seus veículos no dia a dia. Sabíamos que, para desenvolver este trabalho, era necessário muitos dados, e para isso utilizamos algumas fontes, como os dados históricos do preço da gasolina, valor do dólar, preço do barril do petróleo, índice IPCA e salário mínimo vigente. E depois de um grande esforço para combinar essas diferentes fontes, fazer uma limpeza e transformação dos dados, perder algumas madrugadas, conseguimos responder algumas perguntas sobre o preço da gasolina no Brasil. Por exemplo, quais estados apresentam a maior média de preço da gasolina durante todo o período analisado? Descobrimos que os top 3 estados são o Acre, o Pará e o Rio de Janeiro. Agora, analisando um período mais recente, qual será o município que teve a maior média de preço no ano passado? O município de Itaperuna, no Rio de Janeiro, foi o que teve a maior média de preço, sendo de R$ 6,97. Levando em conta o salário mínimo, quantos tanques de gasolina o meu tio Jorge lá do posto, que possui um carro com um tanque de 40 litros, ele conseguia encher em 2021? Bom, analisando o salário mínimo em São Paulo, que é onde o meu tio reside, ele conseguia encher um pouco mais do que 5 tanques de gasolina no ano passado. Agora, utilizando essa mesma métrica, em média, quantos tanques de 40 litros foi possível encher de acordo com o salário mínimo durante todo o período por governo? Concluímos que, no governo Temer, foi o melhor analisando essa métrica, sendo seguido pelos governos da Dilma, Bolsonaro e Lula. Bom, além de obter estas respostas, buscamos a solução para o nosso desafio principal. Será possível saber o preço futuro da gasolina através de uma análise preditiva? Decidimos desenvolver um modelo utilizando os dados históricos para fazer uma predição dos meses iniciais de 2022 e, assim, comparar com o preço real desse ano. E depois de muitos testes, diferentes combinações de variáveis, períodos de análise, modelos de predição, chegamos a uma conclusão de que é possível obter algum resultado, porém, dificilmente será muito assertivo devido a fatores externos que influenciam no preço da gasolina, como a política, por exemplo. E no nosso caso, esse gráfico aqui, a linha que está em vermelho, foi o resultado do nosso modelo, utilizando o algoritmo Random Forest Regressor. E a linha azul foi o preço real que realmente ocorreu nesse ano. Pessoal,
Nós juntamos todos esses gráficos em um dashboard interativo, que eu vou mostrar brevemente agora para vocês. Aqui no nosso dashboard, temos cartões com as principais métricas, gráficos de linha em tempo e gráficos em barras. Também colocamos um mapa de calor do nosso Brasil. E também temos filtros de tempo para selecionar ano e mês e filtros geográficos para poder selecionar estado e município. Gente, isso tudo aqui não seria possível sem um trabalho colaborativo e engajado em equipe. E eu queria agradecer aqui a todos do time, que são a Marília, o Tiago, a Júlia, eu, a Marcela e o nosso grande tutor aí da Sirius, o Thales. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês aqui. Maravilha. Já vou passar a bola aqui para os nossos experts. Quer dizer, gente, desculpa, eu vou sair aqui do cronograma, não tem como não ficar emocionado. Maravilha, velho. Obrigadão pelo trabalho. Estou emocionadíssimo aqui e orgulhoso do trabalho de vocês. Mas vou deixar isso para os nossos experts. Vou chamar aqui o primeiro deles para poder, vou chamar o Thales para poder falar aqui com a gente sobre o seu trabalho. Perfeito, pessoal. Eu tive o prazer de acompanhar vocês aí mais de perto ao longo dessa jornada, né? Acho que foi um trabalho bastante desafiador, a gente passou por alguns perrengues aí ao longo dessa jornada, né? Se vocês passaram, sim, eu só assisti. E eu estou muito orgulhoso, eu queria parabenizar vocês, eu acho que vocês conseguiram, apesar de todas essas complexidades, se sair muito bem, conseguiram encontrar um caminho e viram que, como parte do processo científico, né, às vezes, quando a gente não encontra a resposta que a gente espera, é uma resposta válida, é uma resposta muito importante. Então, a conclusão é de que a gente não tem muita precisão com essas variáveis, com esses indicadores, mas a gente gera um insumo aqui para uma continuação desse trabalho, para trazer mais variáveis, para trazer mais insumos, para trazer outros modelos, né, outras possibilidades, e o mais legal é que vocês deixam isso, né, deixam esse legado disponibilizado através desse dashboard, através de tudo que vocês construíram, né, que está lá no GitHub, e que qualquer um que estiver assistindo a gente aqui pela live pode continuar esse trabalho junto com vocês, ou vocês mesmos podem continuar. Então, é isso, né? A vida, o mundo real funciona assim, e eu acho que vocês tiveram uma baita lição, um aprendizado incrível durante esse processo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Thales. Obrigado, Thales. Vou chamar aqui o Mário Alves da Tradu também. Boa, grande Weber, rapaz, parabéns aí pelo projeto, muito interessante mesmo, parabéns também ao Thales que acompanhou o projeto de vocês, e eu fiquei com duas frentes, certo, para conversar aqui nesse momento. A primeira é com relação ao entendimento das variáveis, o que é que eu tenho de input, exatamente, eu posso trocar o tempo, o município e o estado, como é que funciona esse processo? No dashboard? No dashboard, quais são as variáveis que eu posso imputar para receber uma resposta? Na verdade, nós não temos um input de variáveis. A gente tem filtros onde você pode selecionar e eles vão mudar de acordo com a sua seleção. Aí seria tempo, ano e mês. E geograficamente tem estado e município. Boa. Achei interessante para caramba, acho que como próximos passos, né, não vejo nenhuma mudança, inclusive na estrutura do trabalho atual, certo? Até gostaria de entender mais como foi que vocês chegaram exatamente no modelo, né? Entendi que vocês utilizaram aí o Forest, né? Mas entendendo um pouco mais de como realmente foi realizado o modelo. Mas próximos passos que eu vejo para essa plataforma são duas questões. A primeira é deixar claro quais são os filtros que estão selecionados. Achei legal que o mapa, por exemplo, ele amplia, né? E você consegue ver ali o estado. Mas seria interessante ter na parte de cima, mostrando exatamente quais são os filtros que estão sendo utilizados naquela hora. Eu estou vendo ano a ano, município tal e estado tal. Aí você consegue ver e visualizar o que é que você está alterando ao longo do tempo. Esse seria um primeiro próximo passo. E o segundo é uma plataforma que eu vi recentemente, que você faz uma pergunta e ele responde com um código, né? Ele tem você tipo assim,
como eu faço para transformar uma tabela horizontal numa vertical? E ele vai e traz o código em Python de como fazer isso. Então, vocês poderiam pensar em como eu vou fazer uma pergunta, como vocês mostraram. Tem aqui uma dúvida, meu tio Jorge, 40 litros, como é que faz? Aí, a partir daí, sair para uma predição, né? Então, poderia ser algo também interessante como próximo passo. Mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado de verdade. Boa. Muito obrigado, experts, pelas arguições, pelas contribuições. E, Dani, eu pedi para você botar muito obrigado